Sejam bem-vindos ao Votuila, o programa do Tribunal de Contas que lhe põe ao corrente das ações desenvolvidas por este órgão que fiscaliza a atividade financeira do Estado. Tupuenuni chako kuhilu kila kundako ya kukiri kitaka nawa nyimbongo ya nguvulu kuhilu kila kundako ya kuendesaka nawa ikumba ya nguvulu kupwanyi uhashi wa kusolo la chize yeno na kiri kita nyimbongo ya nguvulu zuri atala chikasa cha mbongo ya nguvulu chifuchi cha Angola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade e na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. Hoje vamos falar da fiscalização sucessiva. Esta modalidade de fiscalização está sob responsabilidade da Segunda Câmara, conforme o artigo 14º da Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. Votuila. Vamos saber como é feita a tramitação processual em sede da fiscalização sucessiva. Votuila. A Segunda Câmara do Tribunal de Contas faz a fiscalização da execução do orçamento cabimentado a um determinado organismo. A análise administrativa do processo começa a partir do momento em que as entidades remetem ao Tribunal o relatório de prestação de contas. Mas o que é um relatório de prestação de contas? O juiz conselheiro jubilado Gilberto Magalhães dá-nos a resposta. É toda uma informação contabilística do modo como essas unidades geriram os recursos que foram disponibilizados pelo Orçamento Geral do Estado ou também os recursos próprios que obtiveram a partir daquilo que é a sua atividade. Nós temos a nível da administração, não é? Fundamentalmente mais no quadro da administração indireta, instituições que geram recursos, geram receitas. E o Tribunal precisa de saber como é que essas receitas foram geridas. Votuila. O Tribunal de Contas enfrenta alguns constrangimentos estruturais em sede da fiscalização sucessiva, que trata da apreciação e julgamento das contas dos organismos que gerem dinheiro público e que estão sob sua jurisdição. Em 2020, o Presidente da República criou a Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, da qual faz parte a juíza-presidente do Tribunal de Contas. Internamente foi criada uma comissão que está a trabalhar na proposta de revisão da Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas e a expectativa é que o trabalho desta equipa resulte no reforço da eficácia da função fiscalizadora do Tribunal. A sistematização da lei, a arrumação da lei enquanto tal, tanto a arrumação das normas, verifica-se nela que determinadas disposições estão arrumadas num determinado capítulo quando teriam de estar arrumadas em outro capítulo. Portanto, há um certo desfazamento da estruturação e da sistematização na organização da própria Lei 1919 e somos de parecer que a lei por aprovar, tanto a proposta de lei por aprovar, possa dar atenção a este aspecto da sistematização e da melhor arrumação da lei orgânica e do processo do Tribunal de Contas. A Comissão da Reforma da Justiça e do Direito tem até março do ano que vem para apresentar os resultados do trabalho que começou em 2020. Votuila. A Constituição da República de Angola, a Lei 13/10 de 9 de julho, Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas, e a Lei 19/19 de 14 de agosto são os limites da atuação do órgão supremo de fiscalização das finanças públicas. São estes instrumentos jurídicos que definem as entidades que devem prestar contas ao Tribunal. Os serviços do Estado, personalizados ou não, dotados de autonomia administrativa e financeira, incluindo os fundos autónomos, as empresas públicas e as sociedades de capitais maioritariamente públicos, os cofres de qualquer natureza, de todos os organismos e serviços públicos, os serviços públicos no estrangeiro, dentre outras entidades que a lei determinar. Excepcionalmente, há organismos que não estão sujeitos à prestação de contas, o que não impede o Tribunal de verificar como está a ser usado o dinheiro público cabimentado. Nem todas as entidades que gerem ou utilizem recursos públicos devem prestar contas, mas não estão isentas
de determinada ação de fiscalização do Tribunal, em sentido de auditoria, de inquérito ou mesmo a solicitação de uma diligência complementar relativamente a determinada situação que o Tribunal pretende esclarecer. A lei regula como, quando e que organismos do Estado, empresas públicas, entidades coletivas e singulares devem ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. E assim, ficamos a saber mais sobre a tramitação processual na fiscalização sucessiva. É também nesta modalidade que o Tribunal de Contas aprecia a gestão econômica, financeira e patrimonial das entidades sujeitas à sua jurisdição. Votuela. Vamos continuar agora com a rubrica Vez e Voz do Cidadão. Votuela. A que órgão os gestores devem prestar contas? Votuela. Sim, os gestores públicos devem prestar conta aos órgãos de legitimidade, que nesse caso é o Tribunal de Contas ou o Ministério das Finanças. As entidades que controlam o dinheiro público, nós temos o Ministério da Finança. Votuela. Nos termos do artigo 63 da Lei do Orçamento Geral do Estado, dispõe que a fiscalização financeira, patrimonial e orçamental dos órgãos do Estado são exercidos a nível externo pela Assembleia Nacional e pelo Tribunal de Contas. Outro sim, a nível interno, pelos órgãos auxiliares da Presidência da República. Consubstancia-se que, à luz deste artigo, o artigo 63 da Lei do Orçamento Geral do Estado, o Presidente da República remete à Assembleia Nacional até 30 de setembro o relatório da execução financeira do ano transato. Nesta ordem de ideia, partindo do mesmo princípio, os órgãos de soberania submetem diretamente as suas contas e prestam conta até 30 de setembro do ano seguinte ao Tribunal de Contas. Votuela. Já sabemos a que órgãos gestores devem prestar contas. O dinheiro público é sagrado e cada cêntimo que sai dos cofres do Estado deve ser justificado. Votuela. O Tribunal de Contas não executa as suas decisões, tarefa que o legislador atribuiu aos tribunais de jurisdição comum. Em nome da celeridade processual, o ideal para a Corte de Contas de Angola era decidir e executar o que foi decidido. Já houve alteração à Lei 13/10 de 9 de julho, Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas, mas foi parcial e não é o que os técnicos deste pilar da democracia esperavam para tornar mais célere a administração da justiça. Pretende-se que o Tribunal tenha competência para poder executar essa sentença condenatória. Portanto, a possibilidade de o Tribunal executar a sua decisão relativamente à reintegração do erário público que tenha sido mal alocado por um gestor. O Tribunal de Contas tem feito o seu trabalho, pouco publicitado, muito por causa do ordenamento jurídico atual. Agora, os olhos estão virados para a Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, que poderá dar maior dinâmica às ações do Tribunal e ajudar a levar ao grande público o que esta instituição tem feito na defesa dos superiores interesses do Estado. Os gestores públicos, em caso de alguma infração financeira, são responsabilizados ou a reintegrar os recursos alcançados ou desviados, ou, dito de outro modo, recursos que tenham sido mal alocados, por um lado, portanto, são condenados a reintegrar esses recursos ao erário público ou ao Tesouro Nacional, e, por outro lado, em sede do processo autônomo de multa, são condenados ao pagamento de uma multa. Mas a impressão que se tem é que o Tribunal não faz nada. A impressão do grande público é que o Tribunal não faz nada. Na eventualidade de, na futura lei da organização, funcionamento e do processo do Tribunal de Contas, poder se consagrar a faculdade de o Tribunal de per si executar as suas decisões, entendemos que o público há de ter uma outra impressão, porque
poderá saber e conhecer pelas vias adequadas a questão relativa à condenação da reintegração dos fundos e também a questão da aplicação das multas. A reforma em curso no setor da justiça poderá também deixar tudo mais arrumado do ponto de vista da sistematização e estruturação da lei orgânica e do processo do Tribunal de Contas. Vamos ao glossário de contas que nos ajuda a desconstruir a linguagem utilizada pelos técnicos deste Tribunal Superior. Prestação de contas. Por várias vezes neste programa, na instituição em que trabalha, na sua empresa ou no dia a dia, já ouviu falar em prestação de contas. Um ato que encerra grande responsabilidade para quem cuida das finanças públicas. Afinal, o que é prestar contas? É o que vamos saber. Prestação de contas. É toda a informação contabilística do modo como as unidades orçamentadas geriram os recursos disponibilizados pelo Orçamento Geral do Estado ou os recursos que obtiveram a partir da sua atividade. O Tribunal de Contas julga as contas das entidades ou organismos sujeitos à sua jurisdição com o fim de apreciar a legalidade e a regularidade da arrecadação de receitas e da realização das despesas, bem como, tratando-se de contratos, verificar ainda se as suas condições foram as mais vantajosas no momento da celebração. Quanto à prestação de contas, estamos esclarecidos. Está a acompanhar o Votuila, o programa do Tribunal de Contas que 2 vezes por mês vai ao ar aqui, na TPA. A atividade fiscalizadora deste tribunal não passa apenas por entidades públicas. O tribunal também pode realizar auditorias a entidades privadas. Vamos agora à rubrica Sabia Que? O elemento base da iniciativa da ação do Tribunal de Contas é perseguir o dinheiro público, como é que ele está sendo gasto. Se estão a ser alocados às finalidades previamente definidas nos instrumentos que concedem estes recursos. Ora, se uma entidade privada de antemão tem contacto, se beneficia de recursos ou dinheiros públicos, é natural que o Tribunal, em nome do cidadão, em nome da transparência, em nome da satisfação dos interesses públicos, é natural que o Tribunal vá a esta entidade privada verificar como é que estes dinheiros, sob a sua responsabilidade, estão a ser gastos. E assim, terminamos mais uma edição do Votuila, que deu especial destaque à fiscalização sucessiva. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá, passe bem.